Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Vir na Fé, onde histórias conectam histórias. Você quer ouvir uma história de esperança? Pode vir. Você quer ouvir uma história de amor? Pode vir. De superação? Pode vir. Até mesmo milagre. Pode vir, que aqui é o canal certo. Antes, não se esqueça de se inscrever, comentar e ativar o sininho. Pode Vir na Fé está no ar. Yeah. Yeah. Hoje eu tô com um convidado aqui muito especial no Pode Vir na Fé. Ele é coach, ele é empresário, ele é cristão e ele é pai. Seja muito bem-vindo, Gilson Alves, Valeu. do Pode Vir na Fé. Valeu, Anderson. Obrigado, cara. É nóis. É um prazer enorme estar aqui, cara. Prazer é meu. Convite de vocês, assim, quando me chama, é um privilégio. Tamo junto, quero Tamo junto. bater um papo aí legal. Demorou um pouquinho, mas saiu, né, Gilson? Demorou, mas saiu. Faz tempo que a gente falou. Eu achava que não ia sair, Não, tinha que sair. mas era hoje. Tinha fé que ia sair. O dia era hoje, o dia é hoje. O dia é hoje. Escolhido por Deus, Sim. seria hoje. Tenho certeza absoluta. E hoje a gente vai falar um pouco de fé, Bora, de Deus, da tua vida, que eu não sei o que você vai falar. bora. Como sempre, eu procuro não saber. Sim. Como sempre, eu procuro que seja uma surpresa pra mim também, pra me emocionar junto, dar Bora. risada junto. Uhum. Pra começar, o que é Deus pra você, Gilson Alves? Deus é o Criador, cara. Deus é o nosso Pai. Deus, ele é acolhedor. Deus é o que sara de todas as feridas. Deus é aquele que reconecta a gente com a nossa real identidade. Deus, pra mim, é o Pai. É o Pai que sempre, quando a gente olha na Bíblia, ele se manifesta para que a gente tenha essa intimidade com ele. Então, Deus, pra mim, é Pai, é Criador, é acolhedor, É o que você falou, é pai, né? sim, e é justiça também, né? E é justiça também. E você também é pai. Sou pai. Então imagina o amor que você tem pelo teu filho, Sim. teus filhos, Aham. e imagina o amor que Deus tem pela gente, que é muito maior ainda, né? Sim, totalmente. Deus é incrível, né? Deus é tudo na minha vida. Tanto que tudo que eu decido na minha vida, com certeza, Deus, ele é o centro. A minha empresa tem muitas coisas que Deus está no meio. A minha fé, Deus está no meio. O meu casamento, Deus está no meio. Então, ele é o centro de tudo, né? Isso que você falou é muito importante. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Uhum. Deus tem que ser o centro. A partir do momento Sim. que você tira ele do centro e coloca qualquer outra coisa, Sim, não dá mais certo. sim. Então, ele é tudo, né? Qualquer decisão que eu for tomar, eu sempre coloco ele, eu e minha esposa, a gente senta e vê se Deus está nisso. Então, se ele está, eu creio que a gente vai tomar as melhores decisões, né? Sim, com E ele transformou minha certeza. vida, né? Foi ele que transformou, ele que me buscou. Então, eu sou muito grato a Deus e eu falo de peito aberto, assim, sobre quem é esse pai, né? E gratidão é o mais importante. Ser Gratidão. grato a ele Sim, é o mais importante. Você acordar e consagrar o teu dia para ele sim, e falar. Tem até uma passagem no The Coast que Mateus fala isso. Eu acordo pela manhã, eu só tenho que segui-lo. sim, O resto sim, é com ele. Isso é a coisa mais verdadeira. Você acordar, seguir, consagrar seu dia a ele, sim. o resto é com ele. E assim, a vida que eu tenho hoje, tudo que eu vivo hoje, o casamento que eu tenho hoje, e estar vivo hoje, né? Se fosse fazer uma comparação da minha vida antes com o que é hoje, com certeza Deus, ele me resgatou, né? Sem dúvida nenhuma. E como era a sua vida antes? Então, eu tive uma infância assim maravilhosa com os meus pais, né? Uma infância maravilhosa, tanto assim que quando eu me converti, para falar assim, firme na igreja mesmo, que eu me converti à igreja evangélica, não falando sobre religião, né? Sim. Mas o que fez eu me converter foi um videogame. Videogame? Sério. Interessante, hein? Eu todo sábado eu jogava na casa de um amiguinho, que ele era de uma igreja presbiteriana, né? Lá nos anos 90, esses dias. Esses dias. E aí eu jogava Uma videogame das com ele. melhores épocas. Aí eu acho que a mãe dele, tipo, me olhou assim e falou, eu vou levar esse menino pra igreja. Entendeu? Nossa. Desse jeito, cara. Eu era de uma família bem humilde, sabe? Bem Você tinha quantos simples. anos? Eu devia ter uns 9, 10 anos de Era idade. bem novinho. Bem novo, né? E aí ela lançou o convite, eu influente, né? Sabe que eu sou influente. Então, vamos. Me chamou e eu fui. Ali eu tive um encontro, assim, maravilhoso, entendendo sobre a palavra de Deus, tal, sobre a Bíblia. E aquilo foi me convencendo, foi me enchendo, sabe? Eu fui entendendo, eu fui comparando algumas coisas e aquilo foi me dando vida, sabe?
Aí eu me converti, comecei a ir frequente para a igreja. Aí depois disso, depois, quando eu tinha uns 15, 16 anos, aconteceu muitas coisas na minha vida e eu acabei me afastando desse caminho. Sim. Dos 9 aos 15 você É. tava indo bem. Tava indo bem. Depois, quando foi dos 15 até uns 20, 22, por aí, eu fiquei totalmente. Tem gente que fala que é afastado, eu fiquei desviado, entendeu? Desviado. Totalmente desviado. Comecei a fazer um monte de porcaria da minha vida. E depois de alguns anos, aí foi onde eu conheci minha esposa. Mas nesse período que eu fiquei desviado, eu quase tirei minha vida. Nossa. Porque eu entrei num estado meio depressivo. E muita gente tá passando por Sim. isso hoje. É até importante você falar. E foi a Bíblia, foi o conhecer a Bíblia que fez eu não fazer besteira. Sim. Eu lembro que na Bíblia diz que aquele que tira a própria vida não tem salvação. E aí eu acordei numa madrugada, eu devia ter uns 18, 19 anos, por aí. Eu fui na cozinha, peguei um pouco de chumbinho, porque eu não Nossa. aguentava mais a minha vida, não aguentava mais. E eu falei, se eu tomar isso aqui, rapidinho, papum. E a minha vida era uma porcaria. Assim, eu não via saída, não via esperança, eu não enxergava solução pra minha vida. Eu morava sozinho, eu já tinha perdido minha mãe, eu perdi minha mãe com 17 anos. Aconteceu várias coisas, assim. Turbilhão de coisas. Tudo de uma vez. E essa é a estratégia do inimigo. Isso, eu perdi minha mãe com 17 anos, em 99. Nesse mesmo período, eu tirei um amigo meu do tráfico, lá da comunidade, eu morava no Heliópolis, né? Eu tirei um amigo meu do tráfico, os caras mataram esse meu amigo dentro da minha casa. Nossa. Então, foi uma sucessão de coisas que aconteceu que... Impactante, né? E você novo ainda, né? Novo. Eu morava sozinho, porque meu pai já estava aposentado, eu conversei com ele pra ele ir pro Nordeste, minha avó era viva ainda, eu falei, cara, você tem que ir, já trabalhou demais, eu que tenho que ficar aqui, que sou novo, né? Eu não sabia fazer nada. E aí, eu acordei de madrugada, cara, e eu peguei o chumbinho pra tomar, só que eu lembrei que na palavra dizia que aquele que tira a própria vida não tem chance de salvação. E eu conversei com Deus esse dia. Eu olhei pro céu assim e falei, se é isso que você tem pra minha vida, se você quer me ver sofrendo desse jeito, amém. Eu falei desse jeito, amém. Porque eu entendia que eu poderia sofrer até o final da vida. E do jeito que eu era, falaram que eu não ia durar até os 25. E eu fiquei pensando, se for pra mim sofrer 80 anos, até 80 anos tá bom. Amém. Só que era melhor sofrer 80 anos do que sofrer eternidade, né? Exatamente. Você pensou isso na hora. Eu pensei isso na Com o hora. chumbinho na mão. Com o chumbinho na mão. Eu olhei assim pro Nossa. chumbinho e falei, vou tomar isso aqui, já era, rapidão. Pum, tomou, já era. Só que eu preferi sofrer, se eu tivesse hoje, eu não tô com 43, né? Eu preferia estar sofrendo hoje, e eu acho que Deus olhou pra mim e falou, meu Deus, não sabe os planos que eu tenho pra você, né? Exato. A gente nunca sabe. Porque assim, eu não via saída, eu tava angustiado, eu não aguentava mais sofrer, sabe? Nada dava certo na minha vida, então aí eu peguei e ia tomar, só que eu lembrei disso. E aí eu passei um processo muito E difícil. nessa hora você tava com alguma droga, bebida alcoólica, ou tava são? Eu bebi, não, eu estava são. Tava são Eu tava nessa são, eu hora. acordei de madrugada, acho que é a voz, né? Sim. Voz do diabo na minha mente. Voz destrutiva que a gente fala, né? E essa voz falou pra mim tomar, que ia resolver, eu ia tomar e ia resolver meu problema, entendeu? Só que aí eu lembrei na palavra. Quando eu lembrei da palavra, eu falei, não, eu prefiro sofrer 80 anos, e se é isso que ele tem pra minha Ainda bem que vida. já tinha aquela sementinha plantada lá atrás, Então, hein? aquilo que eu aprendi da palavra e tal, então aquilo semeou meu coração e eu não tomei. E Deus tinha plano na minha vida, né? E hoje eu entendo esse plano. Sim, e acredito muito que foi a ação do Espírito Santo nessa Sim. hora. Teve um inimigo que Uhum. agiu, mas o Espírito Santo foi mais forte. Sim. E agiu dentro de você nessa Sim. hora. Assim, eu não cheguei a usar droga, né? Eu perdi muito amigo no tráfico, na droga, mas assim, eu bebia muita cachaça, sabe? Sim. Eu cheguei a beber pinga com gasolina. Nossa. Eu odiava bebida, mas quando eu comecei a beber ali, cerveja, essas coisas que eu não curtia, eu sentia que aquilo me aliviava. Então eu bebia todo dia eu bebia. E aí foi onde eu vi que eu tava me afundando, e tal, e aconteceu diversas coisas espirituais, que eu posso falar, né? Com certeza. Que me fez enxergar algumas coisas, mas eu ainda continuei no caminho errado ainda. Sim. Entendeu? É que é um processo, né? Teve até uma cena que eu lembro que lá tinha onde é um prédio agora tinha um alojamento lá no Heliópolis, que era um campo e tinha um alojamento. E
Uma menina foi na minha casa, ela falou assim pra mim, Gilson, eu lembro que você é crente, vamos lá no alojamento lá que tem uma mulher que tá endemoniada. E eu tava totalmente desviado. Aham. E eu fui, influente, vamos. Tinha fé, tudo. Quando eu cheguei lá, cara, a mulher parecia uma cobra no chão, se torcendo no chão, ela veio na minha direção, ela apontou pra mim e deu risada. Ela apontou pra mim e deu risada. E eu falei, aí eu falei, meu, vou tirar esse demônio aqui, nem que seja na porrada, entendeu? Enfim, Dá uma de Mike a Tyson minha ali. sorte, é que assim, eu fiquei lá, e eu não tinha autoridade nenhuma, eu tava totalmente errado ali. Não tava com uma vida com Deus. E a minha sorte é que tinha um cara do outro lado que eu não sabia, que depois ele veio, que, inclusive ele é meu amigo hoje, ele tava intercedendo no barraco do lado. Ele tava intercedendo, orando lá, sabe? Ah, sim. Apresentando em oração, aí acho que ele esperou eu cansar, quando eu cansei, ele foi lá e colocou a mão e repreendeu, E entendeu? acalmou. Então teve muitas cenas assim espirituais que eu vi, que eu presenciei, que eu senti, opressão. Eu acredito que o inimigo ele investia muito para que eu tirasse minha vida, né? Então, mas eu sempre tinha esse negócio da palavra, de saber era melhor sofrer aqui do que ter uma vida eterna de sofrimento, né? É porque eu já parei pra pensar, né? Que o inferno, na verdade, é uma vida sem Deus. Sim, Não tem coisa pior que uma vida sim, sem Deus. sim. E aqui no mundo você vê isso. Uhum, Que nem você teve essa experiência, eu também. uhum, Naquela fase da tua vida sem Deus. sim, Tudo dá errado, você não sabe como encarar a vida, sim, você não sabe como encarar os problemas, uhum, você se entrega ainda mais para os problemas. sim, Quando você tem uma vida com Deus, não é que é um mar de rosas, uhum, vem as turbulências, sim, mas você sabe como encarar, você sabe como enfrentar, sim, você passa por isso. sim, Você vê a diferença? uhum. Agora imagine uma vida eterna sem Sim, Deus. sim. É que assim, eu vejo assim, ó, hoje quando eu converso com as pessoas sobre Deus, existe uma diferença muito grande de você ter problemas com Deus e ter problemas sem Deus. Sim, Por exemplo, hoje eu enfrento problemas assim que são grandes, que muitas vezes fogem do meu controle, sim. só que eu tenho um Deus. E quando a gente tem esse Deus ele soluciona, né? Por exemplo, tem uma passagem que eu gosto muito quando eu tenho oportunidade de falar, que está nos Evangelhos, né, no Novo Testamento, que fala sobre Jesus quando ele estava no caminho de encontrar com Lázaro, que Lázaro estava morto. Aí tem toda uma história, todo um enredo, a história do judaísmo lá, que eles acreditam que a pessoa só morre depois do terceiro dia. Enfim, não é o caso. Então, Jesus, quando ele vai no encontro de Lázaro, ele mostra algumas coisas que é a comparação que eu gosto. Que é assim, ó, quando ele chega que Lázaro está morto, ele fala assim, ó, no caminho tinha uma pedra. Então, Deus ele tá mostrando uma dificuldade. E antes do versículo tá falando assim, ó, que Jesus chegava num sepulcro e num velório. Então, se a gente for olhar para essa passagem e ver o que você espera de um velório e de um sepulcro? Só tristeza. Tristeza. Tristeza, amargura, o fim, acabou, Sim, angústia. Só que Jesus chegou lá e ele deixa bem claro, no caminho tinha uma pedra. Certo? Quando ele mostra que no caminho tinha uma pedra, aí ele fala assim, ó, remova a pedra no versículo seguinte. Remova a pedra. Então, ele está falando pra gente fazer o que cabe a gente fazer. sim, Correto? exato. Então, assim, Jesus não poderia ter feito aquela pedra sumir do Sim, sepulcro? Podia. Ele não podia fazer um estralo de dedo da pedra quebrar e sim. Lázaro sair? Podia. Mas ele falou assim, ó, remova a pedra. Então, primeiro ele mostrou que tinha uma dificuldade, depois ele mostrou que... Aí, no versículo seguinte, falei que quando removeram a pedra, ele falou, Lázaro, saia para fora. Que era um morto. Sim. Então, tudo aquilo que cabe a gente fazer, a gente tem que fazer. Agora, tudo aquilo que foge do nosso controle, É, com ele. aí é com ele. Que é aí onde entra, eu falo que é onde você enfrenta o problema com Deus ou sem Deus. Exato. Cara, esses dias eu vivi um milagre assim, que eu vou contar mais pra frente, Uhum. extraordinário, assim, coisa que é sem explicação. É só Deus que faz, cara. É só Deus. É que nem você falou, nem tem como Sim, explicar. não tem como explicar. Então, assim, o problema com. E as pessoas não entendem isso, e as pessoas buscam tantas coisas, buscam mulheres, buscam bebida, buscam droga, buscam Exatamente. amizade, e faz cursos e mais cursos. E a solução é Deus, cara, é É que as Jesus. pessoas, é que nem você falou a verdade, só para não fugir, Uhum, as pessoas buscam o mundo, buscam sim, tudo. uhum, Mas aquele espaço só é preenchido por Deus. sim, Nada que você vai buscar vai preencher. sim, É só Deus que preenche aquele espaço. sim, Aí quando a pessoa busca Deus, uhum, aquele espaço é preenchido. sim. E aí, voltando à história que você queria que eu contasse,
Assim, eu vou resumir, que senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas vamos lá. Faz Então, parte 2, 3, bora. 4. Então, assim, ó, quando eu tava nesse caminho perdido, eu fiquei totalmente perdido, desorientado, praticamente sem casa, porque eu não sabia se os caras também queriam me matar na casa. Eu não sabia, entendeu? Fiquei sem casa, fiquei sem esperança, perdi minha mãe, tava totalmente desorientado, em estado depressivo, e continuei dessa forma. Fui caminhando, e quando foi mais ou menos em 2004, 2006 ali, eu conheci minha esposa. Conheci minha Sim. esposa. E minha esposa também, do mesmo jeito que eu. Era da igreja e totalmente afastada. E a gente era da bagunça junto, era muito amigo, aí a gente começou a namorar e tal. Quando foi em 2008, na virada de 2007 para 2008, foi o meu reencontro com Deus. Nossa. Eu subi na laje da minha sogra, e minha sogra também é uma mulher de Deus, e ela foi assim Porque assim, nesse caminho, eu não deveria ter feito isso, mas eu olhei muito para as pessoas. Então, aquela coisa de gente desviado, né? Olha para as Sim. pessoas e coloca a culpa nos outros, sendo que é a culpa é sua. Sim. E eu fui uma dessas pessoas que olhava para as pessoas, aconteceu um monte de coisa, eu fiquei chateado, saí da igreja e achava que eu podia ser crente em casa, achava que eu podia ser homem de Deus em casa, entendeu? Só que a Bíblia diz que a gente precisa congregar, não é isso? Exato. E aí, nessa de que eu me afastei, que eu caminhei, eu lembro que de 2007 para 2008 eu subi na laje da minha sogra. E eu conversei com Deus esse dia. Eu me emocionava muito falando disso. Hoje eu já é mais leve, né? Porque muitas coisas já foi curada na minha vida já, né? Sim. Eu subi na laje 2007 para 2008 e tava bem na hora dos fogos, sabe? Todo mundo se abraçando, a família lá embaixo se Sim. abraçando. Eu vi as pessoas na rua se abraçando. Eu olhei pro céu e eu conversei com Deus. Foi bem na virada do ano. Bem na virada do ano. Um dos fogos aí, pá, pá. Nossa. Eu subi, eu falei assim pra Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Por que você não me mata? Por que você não me leva? Falei assim com Deus. Eu Você não foi aguento. bem sincero. Eu fui muito sincero, bem É. aberto. E Deus gosta disso. Deus gosta disso. E eu falei assim, eu não aguento mais ter essa vida, eu não aguento mais viver do jeito que eu tô vivendo, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais andar com as pessoas com que eu ando, eu não aguento mais fazer as coisas que eu faço. Eu não aguento mais, não aguento. Não aguento. E aí, resumindo, teve um culto na casa da minha sogra e veio umas irmãzinhas do coque. Sabe as irmãzinhas do coque? Chamamos as irmãzinhas do coque. Aquelas irmãs profetas, sabe? Eu nem sabia. Irmãzinhas do Coque, eu não sabia disso. Irmãzinha do coque, aquelas irmãs mais, tipo, mais velhas da igreja, sabe? Que é profeta, é usada por Sim. Deus, sabe? Mas não Que sabia que revela, chamava assim. profetiza. É bem esse, cara. E eu não conhecia isso. E num culto que tava tendo na casa da minha sogra, uma dessas irmãzinhas, ela veio na minha direção. E eu tinha um cabelo black nessa época, eu era doidão, sabe? Tinha um cabelo black, era só o fiapo do farelo, magro. E eu tava com uma camisa que parecia um vestido, umas roupas folgadonas, que eu era do rap, né? Aham. E eu tava assim, ó, tava com a mão cruzada assim e tal. E com a cabeça baixa, com uma touca, tava um calor da bexiga, eu com aquela toucona, parecia que o povo lá parecia que eu tinha um câncer na cabeça, sabe? Que era gigante, assim. E aí eu lá, tal, e essa mulher veio falando umas línguas estranhas, cara, que eu nunca tinha visto na minha vida. Mesmo sendo evangélica, eu nunca tinha visto isso. E ela veio na minha direção falando um monte de língua estranha, e ela olhou pra mim e falou assim que Deus mostrava pra ela que a partir daquele dia, Deus estava quebrando todas as correntes da minha mão. Que eu tava assim, ó, ela viu um monte de corrente sendo quebrada, assim, ó. Um monte de algema se desprendendo, e falou que a partir daquele dia Deus ia mudar minha vida. Cara, e depois daquele dia, Deus mudou a minha vida. Mudou. Totalmente, assim. Porque aí eu entendi que eu tinha que voltar. Aí pouco tempo depois, essa minha sogra me chamou para ir num congresso de irmãs, que é uma festividade que tem aniversário de cada departamento, né? Que é irmãs, os homens, né? Os jovens, e eu fui num das irmãs. Uma festa das irmãs. E minha sogra falou que ia ter comida. Eu só ia porque eu ia comer. Por causa da comida. Eu só ia, eu falo para todo mundo, cara, eu só ia porque tinha comida. Eu só fui por isso. E lá eu tive um encontro com um Deus assim, cara. Deus falou comigo e Deus falou que era a minha última chance. Nossa. Deus usou o meu irmão na igreja lá, através da palavra, falando que era a minha última chance. Aí eu fiquei com medo de me desviar de novo, sabe? E Sim. aí começou a minha trajetória mesmo como cristão, sabe? Sim. Que aí começou um monte de coisa assim que aconteceu na minha vida que Deus queria que eu fizesse, que eu vivo até hoje, sabe? Porque já era uma coisa que você estava necessitando. Sim. Você já não queria mais aquela vida. Eu não quando queria. você subiu Eu não na laje aguentava. e conversou com Deus. Sim, eu não aguentava. E Deus manda pessoas. Sim. Ele manda Sim. os filhos dele, nossos irmãos, para
assim como vai mandar você, ou já mandou, tenho certeza, para outras pessoas, Uhum, assim como pode vir na fé. uhum, Ele manda, o que que ele quer? Ele quer sim, que a gente evangelize. uhum, Ele sabe como esse mundo é. sim. Então, assim, o que as pessoas precisam, e tomara que as pessoas que precisem vejam essa nossa conversa, que talvez a pessoa está buscando muitas coisas, muitas soluções, está buscando resolver os seus problemas de várias formas. E aquilo que ele mais precisa, ele não busca, que é Deus. É, Talvez até tenha fé. Talvez muitas pessoas, quando a gente fala assim, você quer aceitar Jesus? Eles falam, mas eu já tenho Jesus. E eu acredito que tenha. Só que exato, o que Deus e Jesus quer é mais intimidade, sabe? Jesus, ele exato. quer a proximidade. É isso que Deus quer do ser humano. É isso que ele fez lá no Jardim do Éden, né? Isso, E Deus, ele nos criou para governar. exatamente. Então hoje, se a gente for ver, ainda mais a gente que veio de comunidade, ou vim de comunidade, as pessoas têm a mentalidade de muito escassez, sabe? E Deus não É, quer isso. Deus, ele quer que a gente prospere, abunde. Então, quando Deus criou o homem, fez o primeiro homem lá, Adão, o que ele fez? Ele colocou o planeta Terra na mão dele, exato. né? Aí as pessoas falam, mas se Deus existe, por que que Deus deixou com que o homem comesse a maçã? Que não era nem maçã, é o fruto, né? Isso. E só que Deus falou assim, ó, eu te dou todo o planeta Terra. O planeta Terra é seu. Tudo é seu. E falou assim, ó, para ele nomear os animais, os vegetais. Então era Adão que falava assim, ó, esse negócio com um pescoço grande aqui tem cara de girafa, cara. Então vai ser girafa. Ó, aquele negócio ali, meu, parece sei lá, meu, parece um macaco. Eu vou chamar de macaco. Tá. Ó, aquele ali, ó, aquele peixe gigante ali, ó, parece uma baleia. Eu vou chamar de baleia. E Deus, ele quis que o Sim, homem cuidasse, pusesse sim. os nomes, Governasse. Lá tá governasse. lá, que colocou o homem para governar. A única coisa que o homem tem que tomar cuidado, é que veio através do pecado, Uhum, é colocar a governança, o uhum. poder antes de Deus. Sim, É para governar, mas que nem sim, a gente falou no começo, Deus sendo centro. sim. Porque uma das tentações do diabo com Uhum, Jesus Cristo foi o quê? sim. Se prostrares diante de mim, te darei todos os Poder. reinos e glória, Uhum, te darei poder. sim. Onde a gente tem que tomar muito cuidado. Uhum, Que nem você falou, concordo, a gente veio para governar, veio para prosperar, porque somos imagem e semelhança de sim, Deus. Mas nunca pôr nada na frente dele, sim. nem os filhos. É porque, assim, quando a gente coloca, por exemplo, a prosperidade, o dinheiro na frente de Deus, aí já não é bênção, não é prosperidade. Exato. Isso é outro Deus. Então tudo aquilo que Isso. está acima de Deus vira um Deus, Vira uma idolatria vira uma também, né? idolatria. Então aí é onde está o erro. Porque, assim, a gente não tem, a gente tem que ter o desejo da riqueza, sabe? Tem que ter o desejo da riqueza. Que eu acredito que nenhum pai quer ver o filho Sim. na pobreza. Só que, assim, a riqueza, ela tem que ser um meio. É, Ela não é o fim. Então a exato. riqueza, ela é um meio que vai te levar para outros lugares. Por exemplo, você não tem como manter esse estúdio sem dinheiro. E Exatamente. quanto mais você prosperar, quanto mais você crescer, você tem que colocar isso no lugar certo, que é o quê? É você ter o seu, você prosperar. E eu creio e profetizo que isso vai acontecer na sua vida, Amém. sabe? Prosperar e crescer muito mais. Só que essa prosperidade tem que ser muito para você e transbordar na vida das pessoas. Exato. É o correto. Então Deus fez o quê? Ele colocou Adão lá no Jardim do Éden, colocou ele lá, e o que que ele fazia? No final do dia ele vinha. Ele vinha ter um encontro com o homem, entendeu? É, Então Deus andava com Adão no final do dia no jardim. Então Deus deu todo o poder para ele de riqueza, de prosperidade. Ele era limpo, né? Com a sim. cabeça limpa. Só que o orgulho, que é o diabo, entrou na vida dele. E que é a merda do ser humano. O É, orgulho. O orgulho é uma bosta. exato. Então Eu falo isso é também. o orgulho que faz o casamento se acabar. É, É o orgulho que faz um péssimo relacionamento de pai para filho. Porque o orgulho não deixa com que você. Porque a gente que é o homem da casa, né? A gente tem o isso. orgulho, não, eu tô certo. E muitas vezes não tá. Exatamente. Então, é quebrar esse orgulho para que o filho seja resgatado, sabe? Tenha a vida transformada, mas aí também tem a decisão dele também, do caminho, trajetória dele também, do que ele escolhe, né? Sim, Enfim, e não é essa conversa agora. Mas, assim, o orgulho entrou em Adão. E foi a porcaria do ser humano, da raça humana. foi. Porque ele foi aquela voz maldita lá investida, que não foi só num dia, né? Eu imagino que foi muito tempo Eu aquela também, investindo, sabe? imagino. Porque não foi no primeiro dia que chegou lá, então, Adão, come do fruto que você vai ser igual a Deus. Aí ele, Exato. não, é verdade, eu vou comer. Não, eu É um acredito que processo. teve uma investida, ele É, pega no momento certo, porque o diabo é astuto. e E- paciente. Então esse orgulho entrou em Adão e aconteceu o que aconteceu e que a gente carrega isso, né? E o que nos resgata disso, do que as pessoas procuram, é Deus, cara, é Jesus. É a gente, de fato,
se colocar na vulnerabilidade e falar, Deus, ó, tudo que eu fizer da minha vida, eu quero crescer, eu quero muito, mas assim, que o Senhor esteja. Que é o que acontece com a minha vida hoje. A minha vida hoje é dessa forma. Eu tenho um negócio, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho filhos incríveis, eu tenho amigos, assim, de muito valor, mas tudo isso é porque Deus, ele tá no meio, sabe? Então, toda aquela coisa Exato. de não ter saída, que eu não via, a pedra tava no caminho, aquela pedra, Jesus, quando eu removi ela, que eu dei o primeiro passo para ele, aí ele veio e falou, Gilson, venha para fora. E aí é onde Que houve. agora é comigo. Porque aí, tipo assim, eu dou todo o crédito da minha vida, de tudo que eu faço, das pessoas que têm transformação através da minha vida, eu dou crédito para ele porque ele é o transformador, sabe? É isso, Sim, cara. mas é mesmo, eu concordo plenamente com tudo que você falou. E realmente, muitas vezes a gente tá num. Que pra gente, que é humano, a Uhum, gente tem nossas limitações. E Deus sim. é ilimitado. Uhum, A gente fala, "Pô, como é que eu vou sair disso? Eu não vou sim. conseguir resolver isso. Eu não, agora, eu também sou empreendedor agora, pela primeira Sim. vez que eu sou empreendedor. Top. Tem momentos que, Seja bem-vindo. amém, mas tem momentos que se eu não ponho Deus na frente Não mesmo, vai. não vai, porque eu penso, Ou até vai. Ou assim, às vezes você. Deus, ele permite que você prospere. Sem sim, ele. Permite. Só que assim. Esse caminho que você vai percorrer vai ser bom sem ele? São essas perguntas que a gente precisa ter, sabe? Entendendo quem é Deus. é, Por exemplo, eu preferia estar do jeito que eu tava. Naquela pindaíba, mas com Deus. Sabe? Eu podia ter feito o caminho ruim com com Deus. uma esperança. Porque se a gente tá com Jesus, entende que ele é o grande, é poderoso. Porque às vezes quando a gente tá com problema, Deus ele fica pequenininho. Só que assim, no meu caso, não tinha nem Deus, né? Não tinha nem Deus. Isso. Então, assim, quando a gente tem Deus e ele tá na nossa frente e a gente tem o estúdio pode vir. Deus, ó, que esse estúdio aqui esteja naquilo que você quer que seja. Isso. Que você traga as pessoas certas, que venha os patrocínios certos, Exatamente. que tenha a ver com aquilo que o senhor aprove. Cara, não Exato. tem como as portas não se abrir, Tem. Eu entendeu? penso muito nisso mesmo. Às vezes bate aquele desespero Uhum, que não aparece cliente. sim, Aquele mês foi muito fraco. uhum, E contas tem que pagar, né? sim, Eu falo, mas também não quero fechar a porta do estúdio. sim, E eu ponho na mão dele. sim, E pode não vir resultado imediato, mas uhum, eu descanso nele, igual ele fala, sim, para descansar nele. Eu sim. descanso porque eu sei que eu pus na mão E a dele. provisão. E não é que você vai ser uma acomodada, não, eu creio em Deus, então as coisas. Não é isso. É que assim, Exatamente. você faz o que você pode. E chega um momento que É, você fica, e agora? E agora? Tudo exatamente. que eu podia. Aí a provisão vem. Então isso é fé. Entendeu? É fé. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então eu Isso. não tô com ele agora. Não tô vivendo agora, mas eu tenho fé. Que como vai aparecer, não sei como, mas vai surgir. Então a gente tem que declarar, tem que afirmar e tem que acreditar, entendeu? Por exemplo, ó, eu tô falando mais de muito, né? Não, não. Tá Mas ótimo. você pode me cortar, Tá tá? ótimo. Pode Então, falar. assim, ó, por exemplo, há meses eu sinto uma necessidade de fazer uma campanha espiritual lá na nossa empresa, da Doce Morada. Inclusive, eu vacilei para ter trazido doce para vocês, cara. Eu Não, esqueci. fica Mas tranquilo. vai ter outra oportunidade e eu vou trazer. Vai ter o par 2. Vou trazer. Aí, assim, eu senti uma necessidade. Eu tava sentindo algumas coisas espiritual mesmo. Algumas coisas, assim, que eu via e falava pra minha esposa, Fia, a gente precisa fazer uma campanha na Doce Morada. Há meses eu sentia isso. E, só que foi agora. Uma campanha E espiritual, igual você tá espiritual. falando. A última, nós fizemos 7 dias, né? Foram 7 terça-feiras. Que é louvores, adoração, pregação da palavra. Na Sim. empresa. Chamamos todos os colaboradores para participar, quem quisesse, né? Não é obrigado a ir, mas quem quisesse. Alguns foram, alguns não foram. Alguns amigos que fazem parte da nossa história da Doce Morada. Tanto que a Doce Morada, Deus deu para minha esposa. Mostrou em sonho, em revelação, em tudo. Olha que legal, cara. Deus deu, assim, sabe? Mostrou em Sim. revelação, mostrou. Ela teve sonho, como que seria a primeira loja nossa. Doideira, assim, Nossa. parece uma loucura, mas foi dessa forma. Então Então, chama ela pra falar disso, bora, pode né? chamar que ela conta melhor, a melhor Vamos pessoa para chamar contar essa ela pra história. falar disso. É incrível, Interessante. a história da Doce Morada é incrível e foi totalmente Deus. Tem o estudo dela, tem a dedicação, Sim, tem, lógico. tem, Que é o que entendeu? Deus quer Que é a também da empresa, gente. sim, tem a parte de mover a pedra. Então,
O que é pra mover a pedra, ela faz. Enfim, então assim, Deus deu tudo e assim, eu senti a mesa de fazer essa campanha e tal, e só que Deus queria agora. Foi esses 7 dias que nós fizemos. Deus deu o tema, que o tema é que ele faz o querer e o efetuar da boa vontade dele. Tá lá em Filipenses, se eu não me engano, 2:13, uma coisa assim. Depois eu posso procurar. Que o querer e o efetuar é dele. Então, por exemplo, eu tô aqui hoje nesse estúdio, não é porque eu quero. Eu quis vir sim. Mas quem colocou essa boa vontade no seu coração de agendar comigo e eu vi aqui, foi Deus. Porque a nossa vida é dele. Espírito Santo, com certeza. E o efetuar, isso que nós estamos falando aqui, hoje, é ele. Entendeu? Pra quem? Não sei, mas vai chegar. Pode ser que daqui 2, 3 anos Exato. vai ter essa mensagem e vai chegar. Pode ser daqui 100 anos, vai Porque saber. o efetuar é dele também. É, Então, a nossa vontade, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida pra ele, tanto o querer como o efetuar é ele que faz. Pra exato. boa vontade dele. Tá na palavra. Então, assim, aconteceu no tempo que ele quis e eu tinha uma visão do que eu queria na campanha, mas aconteceu um negócio totalmente nada a ver com o que eu queria. Porque aconteceu do jeito dele. E Teve cura acontece física. melhor, né? Sim, teve cura física, teve milagres. Eu chamei as pessoas lá pra orar lá e falei assim, ó, quem crê que Deus vai fazer algo sobrenatural, vem aqui, nós vamos orar. Se exponha. Algumas pessoas foram e eu creio que o resultado vai vir. Eu acredito muito que Deus tem um propósito para isso. Não é só empresa. É um Uhum. propósito. É igual estúdio aqui. Quando montamos estúdio, eu pensei, esse estúdio não é só meu e dos meus sócios. Uhum. Esse estúdio é seu também. Né? É isso. Onde eu vim que pode ver na fé. Uhum. Eu falei, o senhor quer que eu evangelize? Eu tenho uma história sobrenatural, depois eu te conto nos bastidores sobre isso aqui. Sim, Muito sobrenatural. legal. E é Deus que falou comigo também. Uhum. Ele quer que eu faça isso. Então, o estúdio não é só meu, da minha mulher, dos meus sócios. Sim, É dele também. sim. Então, eu tenho que fazer conforme a vontade dele. Ele Uhum. quer o quê? Usar a comunicação para evangelizar, Sim, chamar pessoas para contar a história, igual o teu caso agora. sim, É isso que ele quer. E eu sinto que ele quer isso. sim. E a Doce Morada é a mesma coisa. Sim, Acredito que tem um propósito também ali. totalmente. Além de vender doce. É dele. A gente fala pros É dele. colaboradores, a gente tem, eu falei aqui no podcast que mensalmente a gente tem aquele treinamento que é sobre inteligência emocional e tal, e tem um momento também que eu falo de Jesus. Sim. Quem quer Jesus, a gente não obriga ninguém a nada. A gente respeita qualquer religião. Se alguém for espírita lá e for trabalhar lá, cara, a gente respeita qualquer religião, mas eu tenho que falar da minha fé, Exato. entendeu? Então a gente oferece Cristo, Jesus. E é muito nítido que Deus é o dono da Doce Morada. E é muito nítido que se você for olhar o resultado, é sobrenatural. É. É sobrenatural e é ele. Então a gente faz a nossa parte porque a gente tem coragem. Mas a gente entende que, igual, a gente fechou num mês desse ano pra cá, não tão favorável. E Deus fez um milagre assim, inexplicável. Não foi nós. Não foi nós. Esse negócio do iFood 99 aí, não foi nós. Sim. Entendeu? Então ele entrou no meio, ele faz, sabe? E qualquer pessoa que colocar o seu coração pra ele, não tem como não haver transformação. As dificuldades vão vir, as provações vão vir, os desafios vão ser enormes. Bastante. Você sabe disso, você vive isso. Então é só olhar na palavra. Davi, o que Davi passou. Daniel na cova dos leões. Daniel. Isso, a Bíblia tem muito a nos ensinar. Tem muito. Sobre tudo. Sobre história, sobre tudo. sobre inteligência emocional, É, sobre como ser empreendedor, como ser um bom marido, como ser um bom servo. exato. Tudo. Ensina tudo. Então, assim, se a raça, se o ser humano ele entender, ou pelo menos as pessoas que ouvirem isso aqui, entender que Deus é a solução, talvez Deus está falando com alguém. Que ele é a solução. Então, se a pessoa entender que Deus, que Jesus é a solução para qualquer problema, não é que eu falar assim, eu tenho um monte de problema, agora eu vou colocar na mão de Deus. Não é isso. É você colocar a sua vida para ele, sabe? Fazer as coisas certas. Eu gosto muito das coisas certas. Então, você coloca as coisas certas e coloca na mão de Deus. Não tem como, cara, dar errado. Não tem como. Você vai passar dificuldades, você vai ter processos, mas vai ter um resultado extraordinário. A minha vida, assim, ela foi transformada literalmente da água pro vinho por conta disso. De eu crer nele. Eu Sim. acredito. E quem me conhece sabe que eu creio muito nele, sabe? Creio muito, creio demais nesse Deus poderoso, sabe? Isso é o mais importante. É Sim. crer, colocar ele na frente de tudo
Porque eu até pensei agora, tipo, a gente sabe que Deus é a melhor coisa para nossa vida. Sim. A gente sabe que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. Perguntar para você, Jus, por que que a gente ainda insiste no pecado, insiste em deixar Deus de lado, insiste em fazer as coisas por nós próprios? O Sim. que você diria sobre Eu isso? digo que assim, o pecado ele é gostoso. Porque se o pecado não fosse bom, as pessoas não praticavam. E assim, é uma hipocrisia minha falar que não é bom. Porque se não fosse bom, ninguém praticava. Isso. Só que assim, o pecado ele gera consequências, né? Por exemplo, eu comecei a beber, então eu senti o alívio, a minha alma sentia alívio porque eu bebia. Só que quando eu ia pra casa e ficava sozinho, eu tinha um desejo da morte. Você tá entendendo? Sim. Então naquele momento de euforia, de alegria e tal, mas eu sabia que eu ia pra casa e encarar a realidade. Nossa, já aconteceu isso comigo de eu Entendeu? sonhar, de eu estar morrendo em algum acidente, alguma Sim, coisa, de tanto beber, sim, e depois diz que é depressão sim, sim. pós-bebida. A minha esposa é médica, ela até consegue explicar É isso. porque você vê, é porque vem a consciência. É, né? Entendeu? Naquela hora você tá na euforia, você tá na alegria, você quer aquilo, é muito louco e tal. Só que depois vem a consciência. E a consciência é o que acaba com o ser humano É, e nos traz para a realidade. Então eu diria que assim, o primeiro é o pecado, que o pecado é prazeroso. Só que o pecado gera consequência. E o difícil, você pode ver que em tudo, o certo é sempre mais difícil. é, E o errado é sempre muito mais fácil. A exato. Bíblia, a Bíblia diz assim, lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Que estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Então fala do caminho largo por quê? Porque é fácil. É tudo. Exato. Se você fazer besteira é fácil, entendeu? Então você fazer o correto é errado. Só que o correto é mais prazeroso. Aí tem gente que fala assim: "Ah, meu, depois que você virou crente, você não bebe mais. Não pode". Eu posso beber. Quem disse que eu não posso? Só que não faz sentido eu beber hoje. Porque o que eu sinto hoje é muito maior do que a bebida. Sim, Então, assim, talvez as pessoas fiquem buscando um relacionamento porque acreditam que aquilo vai preencher. E vai em busca, e vai se frustrando, porque a felicidade não tá no outro, tá em você. Não é isso? exato. Aí a pessoa busca bebida, que foi o meu caso. Bebe, bebe, bebe pra afogar as mágoas. Só que você vai e a consciência te pega. Porque beber não é pecado, né? O pecado é Não, quando você vira dependente do sim, álcool e você causa um escândalo, entendeu? e prejudica seu corpo no Isso. vício, né? A Bíblia não condena isso, de você É tipo beber. o pecado da gula. É, Comer não é pecado, mas comer demais então se torna eu não pecado. bebo não é porque eu não posso, porque é proibido. Não, eu não bebo porque eu não Sim. preciso mais. Eu Porque entendo uma isso, coisa entendeu? que eu acho muito interessante é a gente ter que seguir leis, Uhum, tanto bíblica tal que for, mas acho que Jesus ele veio, acho não, tenho certeza, ele veio com o poder da graça. uhum, Ele não te proíbe, sim, ele veio com a graça. Você quer acolher a graça para você? sim, Aí você vai saber o que é certo e o que é errado. uhum, Mas ele te trouxe a graça. sim, Não leis, que nem antigamente, na época dos fariseus, eles viviam por leis. sim. E o que Jesus fazia com os fariseus? Dava uma prensa Dava neles, né? umas prensas, porque eles viviam muito por lei Uhum. e não pela graça. Então, assim, na sua pergunta, a primeira coisa é o pecado. Então, as pessoas têm essa ilusão de que a festa, de que um monte de roda, de que mulheres é maravilhoso. E de fato é, entendeu? Só que, assim, por exemplo, tem gente que acha que tem que ficar com um monte de mulher, né? Eu acho que uma mulher só dá muito trabalho já, né? Né? Mas tem gente que é um monte, sabe? Que é um E, monte. e o homem tem aquele negócio do ego, sabe? É, Então, assim, eu vejo que Deus fez o homem e a mulher. Deus, ele criou a família. Foi Deus que criou a foi família. Deus. As coisas são baseadas, as leis, antes das leis veio a família, né? Deus primeiro fez a família. E as leis são baseadas na família. A família veio Exato. primeiro. Então, se a gente for olhar os princípios de Deus, os valores de Deus, cara, é muito melhor. Por exemplo, hoje esse era um horário que eu tava bebendo se eu tivesse solteiro. Eu também. Era um dia que eu tava doido, Eu também. entendeu? Mas eu cheguei em casa e ia ficar depressivo. Hoje, eu tive muito problema no meu casamento, porque é a questão de ajuste, aquela coisa de casado novo, sabe? Que é cultura diferente, então tinha os atritos e tal. Então tinha muitas brigas. Hoje não, cara. Hoje eu não vejo a hora de ver minha esposa, cara. Eu não vejo a hora de chegar em casa, eu não vejo a hora de ver meus filhos, porque foi Deus que construiu isso pra mim, Exato. sabe? Foi E Deus que você me vê deu. quando você tá com Deus, você respeita mais ainda. Você respeita a Sim, tua esposa, a tua família, sim, você respeita as mulheres de fora, uhum, o teu amigo, sim, a sociedade, você acaba tendo um respeito, sim, que isso vem de Deus, sim. esse respeito. Porque antes de você levar esse respeito pra sua esposa, meu Deus tá vendo tudo, cara. É.
Então, primeiro você não quer falhar com Deus, né? Isso. Porque ele é primeiro, né? E eu falo pra minha esposa, pros meus filhos, meu, antes de vocês é o Criador, cara. Exato. Eu amo demais vocês, mas antes de vocês é Deus. É. E depois é minha esposa. Mas mesmo que ele não estivesse vendo, ele tá. Ele tá vendo. Mas você pensa, nossa, É. mas eu gosto tanto desse meu Deus, eu amo tanto Sim. ele, Você quer que agradar. entra no teu coração que o respeito, a humildade, coisas que entram no teu coração que você nem sabe como explicar, Sim. mesmo se ele estiver vendo ou não. Uhum. Mas o Sim. respeito vem por causa dele, Sim. porque ele é amor. E os princípios dele são perfeitos, cara. É. Então, assim, a gente vê que, ainda mais nessa sociedade bagunçada hoje, que é tudo deturpado, os valores, os princípios, Nossa, que é tudo... valores invertidos, né? Então, assim, você vê que as pessoas estão numa loucura e a gente tá ficando como quadrado, sabe? O certo é errado e o errado é o certo hoje. É. Ent- Isso aí, infelizmente, está afetando as leis, porque Sim. as leis antes eram baseadas na Bíblia, Sim. nas coisas certas e Sim. boas, igual você falou da família. Aham. Hoje, eles estão invertendo a lei. Eles estão fazendo leis de minoria. Sim. E isso está fazendo um ficar contra o outro. Sim. Isso aí tá muito grave e muita gente não tá É porque, percebendo assim, isso. hoje as pessoas estão perdendo a identidade, né? É, Se você for perguntar para as pessoas quem elas são, elas já não sabem responder mais quem é. A pessoa não sabe nem mais se é homem ou se é mulher. Entendeu? e estão fazendo leis disso. Entendeu? Exatamente. Então, assim, Isso o que não eles tá querem bom. fazer? Eles querem desconstruir a família. Exato. Então, porque eles inventam um monte de coisa e tal para destruir a base familiar. E a família é o que segura. Eu tô aqui hoje porque eu tenho Deus como princípio e tenho uma família. Então, Exato. essa família me coloca no lugar. Então, tudo que eu vou fazer, eu penso primeiro a Deus, né? Me cuido, porque se eu me amo, né? Que a Bíblia diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas. E as pessoas já pensam na parte, já pula uma parte. Ela coloca assim, ó: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Então as pessoas estão muito É, quer Deus e faz muito as coisas pros outros, sabe? concordo. Quer fazer concordo. pros outros, eu quero te agradar, É. porque se eu fizer uma coisa pra você, você vai ter que eu fico esperando de volta. E não é isso. A Exato. Bíblia diz que eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Exato. Então eu tenho que me amar primeiro, eu tenho que me cuidar, porque não tem como eu cuidar se eu não sou cuidado. Concordo. E eu custei pra aprender isso. Muito. Nem tanto que pessoas assim não conseguem falar não pro Sim. outro. E eu ouvi Verdade. uma frase que eu achei interessante, eu tô aprendendo com isso também. A partir do momento que eu falo sim pra você, eu tô falando não pra mim. Eu era assim também. Tudo é vamos. Não sei o que lá, vamos. Eu tenho até um amigo que, assim, foi bem legal o que a gente fez, né? Mas, assim, as pessoas olham pra mim e a minha esposa nem liga mais, que ela já tá acostumada já, né? Uhum. Eu tava em casa trabalhando e tal, era umas 11 horas da manhã. Nossa, acho que era segunda-feira. E um amigão meu, assim. Um amigão, né? O Romualdo. E aí ele me ligou 11 horas da manhã. Ô, Gilson, vamos ali comigo? Que a gente tava pensando em vender iPhone e tal, uma coisa assim. E aí a gente tava pra fazer uma parceria, né? Ô, vamos ali, tal, ver um negócio ali comigo? Vamos ali? Vamos. Quando eu entrei no carro, eu não sabia nem pra onde ir. Sabe pra onde a gente foi? Onde? A gente foi pra Curitiba. A Curitiba, 11 sim, horas do da manhã. nada. É, quando a Deise falou, Deus, você tá indo pra onde? Aí eu perguntei, ô, Romualdo, a gente tá indo pra onde? Pelo menos foi pra um lugar bom, né? Aí ele falou, estamos pra Curitiba, velho. Aí eu falei, nós estamos indo pra Curitiba, meu. Então, assim, mas foi bem legal, sabe? A gente Curitiba foi, é gostoso de ir, batemos, né? a gente foi e voltou, meu. Então, assim, eu também eu era muito esse negócio de vamos. Sim, É. sim. Só fala sim. Isso é uma porcaria. Então, se você não der limite, tudo tem que ter limite. Exato, concordo. Senão você não prospera. Senão você não cresce. Então, o não, ele é necessário. Não é que você vai falar não pra tudo. Mas você tem que Exato. filtrar e saber falar não, né? Então é isso, cara. É saber filtrar e falar não. É, porque às vezes você não tá com vontade de ir, mas, por exemplo, você me chama Sim. pra ir em tal lugar, mas eu não tô a fim de ir. Uhum. Eu quero ficar. Nem que seja pra Sim. querer ficar em casa vendo Netflix. Pegar uma água. Aí eu falo, mas o Gilson é tão legal, cara. Sim. Aí eu acabo indo contra a minha vontade. Isso não é bom. Uhum. Não é bom pra gente. Você não cresce, não prospera, cresce. não evolui, entendeu? É. Você fica muito preso no outro. E você fica esperando muito do outro pra você receber, pra você se sentir bem. Isso é uma porcaria. E tem a ver com a identidade, né? E eu li sobre isso aí, do que a gente tá falando do sim e do não. E o que eu li, compararam até Jesus Cristo. Uhum. Jesus, ele era um cara amoroso, ele era bom e tal, mas ele tinha limitações. Sim. Na hora que era pra ele ser duro com os fariseus, por exemplo, ele era. Sim. Na hora que ele era pra falar não, ele falava não. Sim. Tinha Verdade. hora que ele se isolava para as orações dele, ele não queria saber de ninguém, era ele e o pai. Sim. Então é uma coisa que eu vim aprendendo, até mesmo olhando a vida de Jesus. Jesus, ele sabia falar não, ele fazia tudo conforme
era a vontade do Pai. Sim. E Jesus amou muito o ser humano, mas ele não foi um tipo um bobinho. Sim. Ah, eu amo o ser humano e o ser humano faz o que quer comigo. Aí Isso eu achei muito o legal. homem mais sábio, né? Jesus é incrível a história de Jesus, né? Nossa, A forma com que ele ele reconecta as pessoas, né? Por exemplo, aquela mulher do Samaritana, por exemplo, que era uma mulher que não tinha perspectiva, era isolada pela sociedade. Ela ia no momento que ninguém ia, que era o momento mais quente, e aí no final tipo assim, no meio-dia, que era escaldante o sol. que ela ia no poço, né? Sim, e assim, é uma pessoa que era excluída pelo seu próprio povo. Sim. E o que Jesus fez? Na palavra estava assim, falando assim, ó, que era necessário passar por Samaria. Entendeu? E era necessário ver essa mulher. Por quê? Porque Jesus queria reconectar. Que é isso que é o que Jesus quer fazer. É essa pergunta que você me fez. Então, assim, é o que Jesus quer fazer com as pessoas, é reconectar. Então, quando ele não chegou falando assim, ó, mulher, você é uma vagabunda. Você é uma torta. Você vai pro inferno. Você não presta, você não merece ir pro céu. Porque você só faz porcaria, só faz coisa errada. Não, ele chegou e falou, ó, me dá um pouco de água. Aí ela olhou e viu que ele era um judeu, né? E ela até estranhou, né? Porque o judeu tinha uma treta com os samaritanos, né? É. Por conta, se você tem que ir lá em Segunda Reis, para entender toda essa história aí, que foi uma miscigenação do judeu com os samaritanos, né? Surgiu os samaritanos. E aí ela olha e fala, mas por que um judeu tá falando pedindo água para uma samaritana? Aí ele se apresenta, ele fala, se você soubesse quem te pede água, eu não só mataria a sua sede, como eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, eu vim aqui te trazer a dignidade de novo. Eu vim aqui trazer para você nome de novo. Eu vim aqui fazer com que você tenha respeito de novo. Mas é uma pessoa totalmente isolada pela sociedade. É a pessoa errada, que ninguém quer chegar perto, entendeu? E aí o que Jesus faz? Jesus pega e ela faz vários questionamentos lá. E para ela entender quem ele era, ele teve que falar da vida dela. Fala, aproveita lá e chama seu marido. Ela fala, não, mas eu não sou casada. Sim, disse bem, porque esse é o quinto homem e tal. E começa a falar e tal. E ela percebe que ele é um profeta, entendeu? Aí ele fala, orienta ela. E por conta dessa mulher, a cidade de Samaria conhece Jesus. Tanto que mais à frente, só para concluir, mais à frente, as pessoas chegam em Jesus e falam, nossa, agora eu tô vendo com os meus próprios olhos, porque eu só ouvia falar de Jesus. Eu tô vendo com os meus isso que eu olhos. achei interessante, porque Jesus, ele pegava as pessoas mais improváveis, igual o caso dela. Sim. Uma pessoa improvável, que nem você falou, ela era excluída da sociedade. Entendeu? E é ela que levou o nome dele. Quando ele chegou, as pessoas já o conheciam de ouvir. Sim. E Jesus pegou essa mulher samaritana, transformou ela de uma nada para uma evangelista. Então, ele usou ela como um canal para levar a palavra dele para Samaria. Então, toda Samaria começou a conhecer Jesus e os feitos de Jesus por causa dessa mulher, porque ela começou a espalhar para as pessoas. A mesma coisa com a mulher adúltera, né? Os caras da lei, né? Os da igreja, chegou, ó, aqui, ó, essa mulher que traiu o marido, porque o marido também tinha que ser apedrejado também. Cadê o marido? Não tava só a mulher. Só a mulher. Aí trouxe aqui, aí, Jesus, o que você vai fazer agora? A mulher Nossa, essa história estava com um homem casado, incrível. e aí? A lei de Moisés diz que tem que morrer apedrejada. Aí é incrível porque eles foram pegar pela lei e pela graça de Jesus. Isso. Eles falaram, agora eu quero ver Jesus sair dessa. Eles foram pegar Jesus pela lei e pela graça, mano. Olha a sabedoria de Jesus. Se fosse eu não sei o que eu faria, meu. Acho que a mulher morrer se fosse nós. O que eu ia falar? Não ia ter sabedoria. Eu ia ser contra a lei e contra a minha graça. Aí ele baixou lá e começou a escrever na areia, né? Bem tranquilo. Talvez assim, seus tontos. Não sei, né? Sabe de nada, Sabe inocente. de nada. E aí Jesus levantou e falou, não, pode pegar o tijolo maior e jogar. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele era o homem que poderia pegar a pedra e jogar nela. Ele poderia fazer isso. Porque ele era um homem sem pecado. E aí foi saindo do maior ao menor, né? A Bíblia conta. Do mais velho ao mais novo, né? E aí, o que acontece? Jesus olha pra ela, acredito que ele pega na mão dela, aquela mulher chorando, imagino eu, né? E aí fala, cadê os teus acusadores?
tão pouco eu vou te acusar. Vai, né? Não é que Jesus pega o pecador e fala assim, ó, pode continuar. Não, ele quer que tenha um conserto na vida, que tenha um direcionamento correto para aquilo que ele quer. Mas ele não obriga aí. Ele fala assim, ó, vai e não erra mais. Vai e não pecas mais. E aquela mulher fez o quê? Começou a seguir Jesus, cara. É. Começou a ficar no pé de Jesus o tempo todo, entendeu? E virou aí uma Mudou da água mulher pro vinho. totalmente extraordinária, a vida transformada. Que é isso que ele quer. Ele quer fazer a gente, muitas vezes, no meu caso, que é uma vida de lixo, uma vida transformada, entendeu? Uma vida extraordinária, maravilhosa. Hoje, as pessoas vêm conversar comigo, eu olho pro céu, cara, às vezes eu choro, porque eu vejo, assim, que de onde Deus me tirou, de onde eu tava, do chumbinho, da laje, do sofrimento, eu vejo assim, e pessoas me procuram hoje para ser orientados, para ser mentorados, me pagam também para fazer um processo, ou vem me pedir um conselho, e eu, caramba, eu fico olhando assim, olha quem eu era e as pessoas estão me pedindo conselho, entendeu? E só Deus faz isso. Exatamente. É só Deus. Só Deus faz E isso. ele conhece o coração de cada um. Sim, E o legal dele é que ele age conforme o teu coração. sim. E aí eu faço da minha vida o que ele quer. Tanto que eu não contei isso aqui, né? Mas eu não queria ser pastor. Né? E eu cheguei a pastorear uma igreja contra A tua vontade. a livre e espontânea pressão de Deus. Porque eu não queria de jeito nenhum ser pastor. E eu sempre fugi de ser consagrado na igreja, porque onde eu congregava, que era a Assembleia de Deus, eu congregava lá, tipo assim, você era diácono, que foi o que eu me consagrei a diácono. Não, auxiliar de escala primeiro. Você se consagra auxiliar de escala. Quando foi para se consagrar diácono, eu fugi, não quis. Aí outro pastor que veio quis me consagrar, eu não quis. Aí outro Sempre pastor fugindo. veio, eu não quis. Tanto que quando eu assumi a igreja, eu era auxiliar de escala. E não pode. Mas Deus me colocou como pastor, sendo auxiliar de escala. Você vê que loucura que é. E eu só fui porque ele mostrou. Porque assim, as pessoas na rua começavam a me chamar de pastor. Eu ia nos lugares, as pessoas me chamavam eu ficava bravo. Eu falava assim, não, eu não sou pastor, meu. Não sou pastor, para com essas graças aí, meu. E Deus começou a usar profetas, lembra que eu falei dos profetas, essa mulher do coque? Que me encontrava na rua e falava que Deus mostrava que eu ia ser pastor. Eu falei, não, eu não sou pastor, não. Ó, eu não sei. Ela falou assim, ó, moço, eu não sei. Mas Deus me mostra que você é pastor. Aí eu falava assim, ó, se for da vontade dele, beleza, mas eu não quero. Eu não quero. E eu e minha esposa, a gente fazia um trabalho de missões, eu era líder de missões, assim, depois de muitas coisas que eu participei, vários departamentos, eu tava como líder de missões. Então a gente tinha projeto social, fazia obra, culto nas casas, era uma doideira, assim, era bem legal. E eu lembro de uma campanha que eu e minha esposa fizemos, e minha esposa falou assim, porque eu e ela não queria que eu fosse pastor, né? A minha esposa também não queria. Porque a gente entende essa responsabilidade, é muita responsabilidade, entendeu? Sim. E a minha esposa falou assim, ó, se a gente for lá no Brás, que lá no Brás tem uma entrevista para você ser pastor, aí pergunta para a esposa, pergunta para os filhos, o que que eles acham do que esse homem, você acha que ele é pastor? Como que é o cuidado deles na casa de vocês? Então tem toda uma entrevista, Ah, é bem tá. rigoroso. Não é só chegar lá e ser pastor, entendeu? Sim. Aí a minha esposa falou assim, ó, se a gente for na entrevista do Brás, eu vou falar que você não tá pronto. Você não tá preparado. E realmente eu não tava. E eu falei, filha, pelo amor de Deus, faça isso, fala isso, fala isso. Aí, nessa que a gente tava fazendo um trabalho de missões, a minha esposa, eu e minha esposa tava numa consagração de oração, jejum e oração para um trabalho determinado que a gente ia fazer na igreja. E uma profeta, uma mulher muito usada, que a gente conhece muito, muito usada, ela olhou para mim, ela apontou para mim e falou assim, Gil, só, o seu tempo aqui nessa igreja ele é curto. É onde eu congregava, porque eu não congrego mais lá, e é verdade, é tanto que aconteceu. Seu tempo aqui é curto, só que Deus ele vai te honrar aqui nesse lugar. Olha só. E você vai ser pastor. No trabalho, ela falando, aí não tinha por onde eu fugir, entendeu? Aí ela virou pra minha esposa e falou assim, ó, e você, querendo ou não querendo, ele vai fazer a minha vontade. Nossa. Isso antes de vocês falar, da tua Isso. esposa Essa falar. conversa que ela ia fazer, era só eu e ela. Ninguém Nossa, sabia, cara. entendeu? Ninguém sabia. E aí na consagração, depois de a gente ter falado isso, depois de Deus ter usado várias pessoas falando que eu seria pastor, as pessoas na rua me chamando de pastor, a gente falou isso, falou, eu não quero, você fala isso e tá tudo certo. Então, não tem como eu ser pastor. Aí Deus falou, ó, seu tempo aqui é curto, mas eu vou te honrar e você vai ser pastor dessa igreja.
E você, querendo ou não querendo, ele vai fazer a minha vontade. Aí eu e ela começou a chorar. Quem entendeu o que era, entendeu? Enfim, aí um rapaz ia assumir a igreja, porque o meu amigo, que hoje mora na Bahia, inclusive ele estava na minha casa semana passada, ele é um pastor, assim, extraordinário, Eusifran. E um pastor assumiu o lugar dele, que é do Braz, né, que o Braz indica. Então, eu tava lá auxiliando ele, o pastor e tal. Então ia chegar um novo pastor, e eu ia, tipo, ali, ajudar ele, porque esse meu amigo ia embora e tal. E aí ele me ligou, eu tava trabalhando de Uber na época, ele me ligou, domingo. Gilson, você tá onde? Eu falei, pastor, cheguei em casa agora, 5 horas da tarde. E aí, o culto era 6, né? Falou, cheguei em casa aqui agora, só vou me arrumar e vou pra igreja. Ele falou assim, ó, se arruma, coloca um terno e vem aqui agora. Você e a Daisy. Se arruma os dois e vem aqui agora. Aí, opa, o pastor deve estar lá, né? O novo pastor, né? Então, eu vou chegar lá, ele vai falar e tal. Cheguei na sala dele, ele olhou pra mim e falou, Gilson, é você. Eu falei, é o que, Fran? Ele falou, meu irmão, é você. O Braz não quer que o pastor venha pra cá. Eu tô indo embora. E se você não ficar, eu vou dormir aqui na igreja. Mas a minha família já vai embora. As minhas coisas já não tá mais em casa. Não tem mais onde eu ficar, porque eu já aluguei o apartamento. Nossa. Se você não for ficar, eu fico. Mas é você. Eu falei, não, você tá doido, meu? Não, você tá doido. Ele falou, não, mas fica em paz, é só 15 dias. Ele falou pra mim, né? É só 15 dias, depois vai vir outro pastor. E falou assim, quando ele falou isso pra mim, eu tinha sido mandado embora do banco, eu trabalhava no banco. Então eu tava trabalhando com um aplicativo, só que assim, eu já tava nesse negócio de ser empresário. Eu vou ser empresário agora, tal. Agora é a hora que eu vou me jogar, tal. E aí, Deus falou, não, você não vai ser empresário agora. Você vai ser pastor. Aí eu vi como se fosse, tipo, os meus projetos entrando dentro de uma caixa e essa caixa fechando. Uhum. Eu vi dessa forma. E eu comecei a chorar, cara. Eu Tipo, falei, Deus falou, você vai apresentar é. minhas ovelhas primeiro. E como eu coloquei minha vida pra ele, então minha vida é dele, né? É. Eu falei, amém. Eu falei, amém, senhor, nós vamos ficar. Esses 15 dias, nós ficamos na frente da obra 5 meses. E depois que chegou outro pastor, nós ficamos mais 2 anos lá, na frente da obra. E aí Deus foi mostrando pra gente, eu fui entendendo, pra fazer na vontade dele, cara. E é isso, e foi isso, entendeu? E foi a melhor coisa, né? Foi a melhor Fazer coisa. a vontade dele. Fazer... Por mais que a gente Sim. não entenda. Sim, e eu fiquei lá o tempo que ele quis, até insisti um pouco, assim, mas ele foi me mostrando que era pra me sair da igreja, e eu acabei saindo, entendeu? Foi isso. Que bom. Infelizmente, tá chegando Caraca, o mano. horário de terminar, passou rápido, foi muito Muito rápido. bom. Muito bom mesmo. Quem sabe a gente vai fazer um parte 2. Quem Bora. sabe não, vamos. Bora, só chamar ela, vai Trazer ser um a prazer. Daisy aí pra fazer com ela também. Traz, que ela é extraordinária, cara. Ela tem, assim, uma história Ela nunca incrível. veio aqui, né? Não, ela já veio? não veio. Né? Ela queria vir comigo das 2 vezes, dessa vez. É que ela, é assim, ela foi pra uma outra loja e acabou não dando pra vir. E da outra vez que eu vi no podcast, ela também ia vir, só que ela teve um outro compromisso Porque também. eu não lembro dela aqui. Mas se agendar direitinho, ela Vamos vem. agendar. Antes, manda uma mensagem pro público de casa. Bom, galera, Sua ó. rede social, sua empresa. Sim. Ó, a nossa empresa, quem quiser seguir lá, Doces Maravilhosos, é @docemorada.oficial. Quem quiser um doce incrível, tem um delivery perto da sua casa, pode pedir. O meu pessoal é gilsonalves.oficial. Quem quiser me seguir lá na rede social, no Instagram, é isso aí. E a mensagem que eu deixo é: Deus é a solução. Se você tá procurando soluções da vida em diversas coisas e tá entendendo que não tá achando, Deus é o caminho. Porque Jesus diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, certo? Então, além da gente ter esse caminho de salvação, de ir para o céu, qualquer solução com Jesus é a melhor coisa. Então, por mais que a gente tenha dificuldade, que foi o que a gente falou, uma coisa é ter um caminho difícil com Deus e um caminho difícil sem Deus. É melhor ter um caminho difícil com Deus. Porque mesmo que você não vê saída com Ele, sempre vai ter uma solução. É isso. Exatamente. Ouviu, né, galera? Ó, caminho com Deus sempre. E ninguém vai se arrepender de andar Sim. com Deus. Deus se é a solução. entregar a Deus. Com certeza. Quero agradecer ao Estúdio Pode Vir. Gils, o que você acha do Estúdio Pode Vir? Cara, pode vir que aqui é bom. Pode vir que aqui é bom. Eu sou muito grato aí pela oportunidade. Assim, gratidão, Anderson, por esse convite, né? Sou muito grato por estar aqui
e falar sobre isso, que pra mim é muito leve falar sobre Deus, né? É muito leve, é É verdade. muito leve. E o Fácil. estúdio Pode Ver tá com as portas Sim. abertas sempre para vocês. Então pode vir, galera. Pode vir. Esse espaço legal, né, Gil? Você quer gravar seu podcast, tirar do papel, gravar sua videoaula, seu curso, uma entrevista, o que for, pode vir. Estúdio Pode Vir, seu podcast é aqui. O telefone vai estar aí na descrição. Quero agradecer também a Show Canecas. Vamos brindar, Gilson. Bora. Quero agradecer a Show Canecas, que fornece essas canecas maravilhosas. Ao Isaías, gente boa, Isaías, É hein? top, hein, meu? Ele faz caneca, faz as bolachinhas, faz Ó, Chica camiseta, top. xícara, faz copo Stanley. Ele fez um pro estúdio também, Caraca, legal, hein? bacana. Top. Vai estar o telefone da descrição da Show Canecas. Quero agradecer a Store IC. Se você precisar de um fone de ouvido, uma Tô. que time você torce? Cara, eu já fui São Paulino, hoje eu tô... Se quiser uma camisa de São Paulo, lá vende, do Palmeiras, Legal. do Corinthians, tudo. Legal. Celular, Top. vende lá também, no Store IC. Também vai estar aí na descrição. Quero agradecer ao Vinícius que tá ali na nave mãe, comandando pra gente. Valeu, Obrigado, Vinicião. Top, hein? Vinícius. Quero agradecer também ao Felipe Carvalho, que vai fazer a edição pra gente. Seguem lá ele. Ele tem um canal que chama Side Talk. Muito bom também. Vale a pena conferir, galera. E quero agradecer o principal, Sim. a Deus. Sim. Sem ele não estaríamos aqui. E é sempre bom, igual você falou, é leve, é bom falar de Leve. Deus. Sem Deus a gente não é nada. Tudo isso aqui, o meu sonho, acredito que vem através dele. E vai crescer. E vai crescer, amém. E vai Amém. crescer. No tempo dele, Sim. amém. E quero agradecer a você também. Obrigado e até a próxima no Pode Vir na Fé. Uau. Tamo junto, galera. Obrigado, hein? Tamo junto.